O Antigo Egito era tão misterioso quanto o imenso leão antigo com cabeça humana chamado a Grande Esfinge de Gizé, que supostamente foi construída por volta de 2500 a.C. para um faraó. Sim, é tão antiga assim. A esfinge foi então soterrada na areia e diversas vezes tentaram desenterrá-la para admirá-la, até que as primeiras escavações arqueológicas modernas foram tentadas em 1817. No entanto, eles não conseguiram revelar todos os segredos desta estátua. Por exemplo, há um buraco na cabeça da esfinge e ninguém sabe qual é o seu propósito. Um viajante do século XVI escreveu que um sacerdote entrou na cabeça da estátua e quando falou, parecia que a própria esfinge estava falando. Muitos reinos posteriores a representaram usando uma coroa. Se a coroa realmente existisse, o buraco poderia ter sido para fixá-la. Em qualquer caso, em 1926, o buraco foi fechado com uma tampa de metal. No mesmo ano, a esfinge foi limpa da areia e os arqueólogos de repente descobriram um túnel misterioso em 4 níveis no lado norte da parte traseira. A descoberta emocionou tanto arqueólogos quanto turistas, porém, o túnel logo foi coberto com uma camada de alvenaria e quase esquecido. Mais de 50 anos depois, 3 homens idosos que costumavam trabalhar nas proximidades lembraram da existência do corredor. E ele foi redescoberto em 1980. Vale a pena dizer que o túnel é bastante incomum. Ele consiste em uma seção superior e uma inferior, que estão anguladas aproximadamente a 90 graus uma em relação à outra. Por quê? Qual seria o propósito disso? Uma teoria afirma que o túnel foi escavado por caçadores de tesouros depois que a estátua foi construída. Ou seja, o túnel principal foi cortado de cima para baixo e depois um buraco adicional foi escavado na parte inferior. Isso realmente poderia ter ocorrido depois da estátua ter sido erguida. Nos tempos do Antigo Egito, muitas tumbas antigas eram saqueadas rapidamente e ninguém tinha medo de maldições. Outra teoria sugere que esse eixo de origem antiga é um túnel exploratório ou um eixo de tumba inacabado que leva meio que a lugar nenhum. Por que a lugar nenhum? A questão é que um escaneamento de tomografia sísmica da estátua revelou um vazio abaixo da superfície. O vazio, que supostamente mede 39 por 29 pés, está a cerca de 16 pés abaixo da esfinge. A descoberta causou agitação na comunidade científica, pois pode indicar que alguns artefatos desconhecidos podem estar escondidos sob a estátua cultuada. O local poderia até ter permanecido seguro contra caçadores de tesouros. Embora a tomografia sísmica já tenha sido usada para detectar anomalias subterrâneas antes, esse vazio em particular é notável por seu tamanho e localização. Além desse vazio, vários outros espaços vazios foram descobertos nessa área. Na época do Antigo Egito, muitas tumbas antigas eram saqueadas rapidamente e ninguém temia maldições. Outra teoria sugere que esse eixo de origem antiga é um túnel exploratório ou um eixo de tumba inacabado que leva meio que a lugar nenhum. Por que a lugar nenhum? A questão é que um escaneamento de tomografia sísmica da estátua revelou um vazio abaixo da superfície. O vazio, que supostamente mede 39 por 29 pés, está a cerca de 16 pés abaixo da esfinge. A descoberta causou agitação na comunidade científica, pois pode indicar que alguns artefatos desconhecidos podem estar escondidos sob a estátua cultuada. O local poderia até ter permanecido seguro contra caçadores de tesouros. Embora a tomografia sísmica já tenha sido usada para detectar anomalias subterrâneas antes, esse vazio em particular é notável por seu tamanho e localização. Além desse vazio, vários outros espaços vazios foram descobertos nessa área. Não a cabeça de um humano, mas sim a cabeça de um leão. Além disso, para os antigos egípcios, os leões eram símbolos poderosos de força. Cientistas até tentaram recriar exatamente como a esfinge parecia quando foi construída. No entanto, esses resultados exigem a redatação da esfinge para uma época mais antiga, o que é porque os egiptólogos ainda relutam em aceitar a teoria em sua totalidade. Várias passagens secretas são algo pelo qual o Antigo Egito é muito conhecido, e quanto mais a tecnologia avança, mais podemos aprender sobre essas passagens. Pegue a Grande Pirâmide, por exemplo. Graças aos avanços na física,
cientistas conseguiram descobrir o enorme vazio oculto dentro da famosa pirâmide. Em 2016, uma equipe internacional de cientistas anunciou que havia descoberto um espaço vazio com cerca de 100 pés de comprimento. O propósito para o qual esse espaço foi criado não está claro. Seria uma câmara, um túnel, uma grande galeria? Talvez ninguém tenha planejado construí-lo desde o início. E esta também é uma teoria plausível. É muito provável que o espaço vazio tenha algum propósito de engenharia, como ajudar a reduzir a carga sobre outras câmaras conhecidas da pirâmide. Resumindo, só podemos esperar que as tecnologias continuem evoluindo e que, no futuro, possamos olhar diretamente através das pedras e ver o que está dentro. E se você acha que a pesquisa sobre estruturas do Antigo Egito está progredindo devagar demais, então você está certo. Descobrir uma cultura muito perdida pode ser desafiador e muitas vezes dá origem a teorias estranhas. Mas voltaremos a falar sobre isso mais tarde. Por agora, vamos falar sobre a Esfinge PM em Mênfis, que era um antigo local de sepultamento para touros sagrados. Pelo menos 60 animais foram enterrados lá ao longo de cerca de 1.400 anos. Os sarcófagos para esses touros eram feitos de pedra sólida e pesavam até 70 toneladas cada um. O processo de seleção de um novo touro começava com a morte do touro anterior, e devo dizer que esse touro sagrado tinha uma vida fabulosa. O animal era mimado e cuidado, mas inevitavelmente, todo touro morria, e eles se preparavam para sua morte com antecedência. Como a confecção de um sarcófago levava bastante tempo, assim que o touro morria, parte de seu corpo era consumida e o restante era mumificado ou preservado de alguma forma antes de ser finalmente enterrado. O ciclo continuava repetidamente. Isso continuou até cerca de 30 a.C., quando o culto ao touro sagrado cessou com o estabelecimento do domínio romano no Egito. Quando o sarcófago de Saqqara foi redescoberto, tornou-se um verdadeiro prodígio arqueológico e deu origem a várias teorias estranhas. Por exemplo, alguém acredita que os sarcófagos gigantes eram destinados ao sepultamento de pessoas gigantes, pois os antigos egípcios simplesmente não poderiam gastar tanto tempo e esforço apenas por causa de alguns touros. Bem, parece que eles podiam. Porque os antigos egípcios geralmente tinham alta estima pelos animais. Por exemplo, arqueólogos descobriram uma incrível necrópole de gatos em Bubastis, um complexo de templos dedicado à deusa felina Baste. As escavações revelaram um número sem precedentes de animais que haviam sido mumificados e deixados como oferendas para a deusa. De acordo com alguns relatos, milhares de múmias de felinos foram envoltas em faixas de linho e adornadas com amuletos representando Baste. Ao norte de Bubastis, e além, fica um complexo de templos dedicado a Anubis, o deus de cabeça de chacal associado à morte. Lá, túneis labirínticos são estimados para conter milhões de cães mumificados. Em resumo, as pessoas da antiguidade eram bastante bem-sucedidas em mumificar pequenas representações das divindades. Além disso, as catacumbas eram uma vez repletas de ibis, falcões, crocodilos, cobras e até babuínos mumificados. Acredito que os antigos egípcios, por vezes, ficavam tão envolvidos nesse processo que, levados pela devoção, eles mumificavam qualquer um que não fosse rápido o suficiente para escapar, mas isso, é claro, tinha um significado sagrado, e a múmia servia como oferenda. É mais fácil dizer quais animais os egípcios não mumificaram. Até onde os cientistas sabem, não existem múmias de porcos ou hipopótamos, e é basicamente isso. Mas esse costume tinha uma peculiaridade: a indústria de mumificação de animais era tão grande que as pessoas começaram a fazer múmias falsas. As múmias reais eram caras e a demanda era imensa, então os comerciantes tiveram que encontrar uma solução. Imagine a surpresa dos pesquisadores modernos quando eles usaram um scanner CT e uma máquina de raios-x para olhar sob os envoltórios das múmias e descobriram que cerca de um terço delas está vazio por dentro, sem esqueleto ou outros elementos. Os gatos realmente tiveram sorte. O ibis sagrado foi extinto no Egito moderno, dizimado pela intensa mumificação. Quando os animais selvagens começaram a desaparecer, programas de reprodução extensivos foram
Lançados em templos e vilarejos circundantes, algumas espécies foram salvas, mas o próprio ato de criar animais apenas para mumificá-los posteriormente me aterroriza. Mas vamos deixar os pobres animais antigos de lado. Há coisas mais interessantes para se encontrar nas tumbas. Quais são as chances de você descobrir um meteorito em uma tumba antiga? Supondo, é claro, que você estaria disposto a explorar antigas tumbas em primeiro lugar. Um novo estudo revelou uma descoberta notável em uma antiga tumba egípcia. Contas feitas de um meteorito foram encontradas. As contas em formato de tubo, estimadas em cerca de 5.000 anos, foram descobertas em 1911 em um cemitério localizado a cerca de 40 milhas ao sul do Cairo. As contas encontradas no local de sepultamento representam os primeiros exemplos conhecidos de uso de ferro no Antigo Egito, milhares de anos antes da Idade do Ferro. Há muito tempo os cientistas suspeitavam que esse ferro tinha origens cósmicas, e acontece que as contas eram ricas em níquel, a assinatura dos meteoritos de ferro. Com pesquisas modernas confirmando que não era uma liga, mas sim a composição original do material. Além disso, os pesquisadores afirmam que as contas possuem uma estrutura cristalina distinta encontrada apenas em meteoritos. Provavelmente, a joia foi incluída no enterro devido à sua rara beleza e supostas propriedades mágicas. Para nós, o ferro pode parecer familiar e comum, mas para os antigos egípcios, algo que caía do céu era definitivamente algo especial. E não é a única vez que os antigos egípcios utilizaram ferro de origem meteorítica. A descoberta da adaga de ferro no túmulo de Tutancâmon mais uma vez confirmou a teoria de que os egípcios extraíam metal de meteoritos. Até recentemente, acreditava-se que os antigos egípcios não eram particularmente hábeis na produção de objetos de ferro até cerca de 500 a.C. A evidência arqueológica sugere que o ferro era raramente minerado no Vale do Nilo em comparação com outros materiais, como o cobre. Quando o faraó Tutancâmon faleceu, o ferro era um material mais raro do que o ouro. Na verdade, isso faz sentido. Para obter ferro, é preciso investir um esforço considerável e usar ferramentas especiais que, aparentemente, simplesmente não existiam no Antigo Egito. Tanto o Egito quanto a Península do Sinai tinham grandes reservas de minério de ferro, e fontes textuais indicam que os egípcios tinham conhecimento do metal. Quero dizer, eles sempre souberam sobre isso desde cedo em sua história, mas o minério era principalmente usado para criar pigmentos para arte e maquiagem. Cientistas costumavam acreditar que o ferro não era utilizado para fins mais convencionais, como a fabricação de armas. Isso mudou, no entanto, quando uma adaga encontrada no túmulo de Tutancâmon foi analisada por especialistas. A análise mostrou que grande parte do metal dela veio de meteoritos e não de depósitos de minério, como eu disse. O ferro de meteoritos tinha um valor mais alto, como um metal que vinha de algum lugar acima e claramente merecia se tornar a adaga do faraó. Falando em Tutancâmon, há muito o que discutir sobre esse faraó. Você provavelmente já ouviu falar dele. A máscara funerária de ouro de Tutancâmon é considerada um dos símbolos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Além disso, seu túmulo, descoberto em 1922, estava praticamente intocado por saqueadores e, portanto, revelou-se muito rico. A descoberta de seu túmulo foi chamada de um dos maiores eventos arqueológicos de todos os tempos. O túmulo de Tutancâmon também é considerado ligado à famosa maldição dos faraós, que supostamente matou os arqueólogos que perturbaram a paz do antigo rei. Claro, isso é apenas um mito, mas esse não é o ponto aqui. Entre outros tesouros, 6 carros alegóricos de diferentes tamanhos foram encontrados no túmulo de Tutancâmon, que merecem o título de Ferrari da antiguidade. Os carros alegóricos eram o mais recente avanço tecnológico da época. As rodas, por si só, são impressionantes. Possuem um verdadeiro pneu feito de uma borda de madeira flexível. Além disso, as rodas de 6 raios são feitas de madeira elástica. Isso garantia que as cargas transmitidas pelo terreno irregular fossem absorvidas de maneira uniforme e amortecidas pela roda. É quase como suspensões inteligentes em carros modernos, projetadas há 3.300 anos.
Os cientistas que estudaram os carros alegóricos têm certeza de que suas rodas eram tão tolerantes a danos quanto um avião. Sim, também não estou muito certo do que isso significa, mas é exatamente o que os cientistas disseram. Todas essas características garantem um notável nível de suavidade e conforto, mesmo a uma velocidade de cerca de 25 milhas por hora no terreno irregular do Egito. Os carros alegóricos de Tutancâmon eram fáceis de manusear e agradáveis de dirigir. No entanto, há apenas uma coisa. Como sabemos, Tutancâmon morreu muito jovem, aos cerca de 19 anos. Existem diferentes teorias sobre o que poderia ter causado a morte do faraó, desde doenças congênitas até malária. Alguns cientistas sugerem que Tutancâmon morreu em um acidente de carro alegórico, devido a inúmeras lesões. Sem mencionar a ausência da parte dianteira de sua parede torácica e costelas. Claro, não há certeza de que o faraó tenha perdido essas partes do corpo devido ao acidente. É bastante possível que elas tenham sido simplesmente roubadas por saqueadores quando eles roubaram joias da tumba. Mas voltando aos carros alegóricos. No Antigo Egito, eles não eram apenas um meio de transporte, mas também uma das armas mais mortais. E as armas tinham que ser produzidas em grande quantidade, então o faraó Ramsés II tinha uma fábrica inteira para isso. Funcionava um pouco como uma fábrica moderna de tanques. A primeira linha de montagem, como a conhecemos hoje, foi usada na fábrica da Ford em 1913, mas parece que os egípcios estavam muito à frente das pessoas modernas nesse aspecto. As peças dos carros alegóricos chegavam. Eles eram montados e o resultado final era um carro alegórico totalmente funcional, pronto para a batalha. Não é coincidência que tenha sido durante o reinado desse faraó que a Batalha de Cadex ocorreu, conhecida como a maior batalha de carros alegóricos na história da humanidade. Entre 5.000 e 6.000 carros alegóricos participaram dela, uma quantidade que dificilmente poderia ter sido produzida se não fossem pelas fábricas antigas. O que mais eles poderiam produzir no Antigo Egito? Próteses, e bem bonitas até. Há quase 2 décadas, arqueólogos trabalhando na câmara funerária da necrópole de Sheikh Abdel Qurna, a oeste de Luxor, descobriram algo inesperado, um dedão do pé protético feito com esmero. Ele estava ligado aos restos de uma mulher e pode ser considerado a prótese prática mais antiga já descoberta. De acordo com a pesquisa, a prótese pertencia à filha de um sacerdote. No entanto, dada a qualidade da prótese, o sacerdote deve ter tido um alto status social. Usando microscopia moderna, tecnologia de raios-x e tomografia computadorizada, os cientistas conseguiram determinar que o dedão de madeira, criado no início do primeiro milênio antes de Cristo, foi adaptado várias vezes para se ajustar exatamente ao pé de sua proprietária. Os cientistas também documentaram os diferentes materiais e métodos usados para fazer a prótese antiga. O artesão que criou esse dispositivo deve ter sido bem versado em fisiologia humana. A proprietária da prótese provavelmente faleceu entre os 50 e 60 anos e deve ter sofrido uma amputação do dedão em algum momento do passado. A ausência do dedão pode ter sido embaraçosa para ela, e portanto a prótese pode ter ajudado. De maneira geral, o fato de os antigos egípcios serem hábeis em medicina para a época não é segredo. A medicina egípcia antiga é o sistema médico mais antigo registrado. Os antigos egípcios também são amplamente conhecidos por suas muitas realizações em matemática, astronomia e engenharia. No entanto, uma das invenções mais misteriosas dos antigos egípcios pode ser a lâmpada elétrica, ou algo parecido com isso. Concordo, isso parece outra teoria da conspiração, mas nunca ouvi falar disso antes, então chamou minha atenção. A luz de Dendera são na verdade fragmentos dos relevos do templo de Ator em Dendera, no Egito. De acordo com a teoria geralmente aceita pelos egiptólogos, ela representa o mito da criação egípcio, e o texto nas laterais confirma isso. Na verdade, é uma serpente nascendo de uma flor de lótus, símbolos simples e claros para o Antigo Egito. No entanto, como costuma acontecer com o Antigo Egito, há um ponto de vista alternativo. Segundo essa visão, o relevo mostra um dispositivo de iluminação elétrica antigo. Sério,
realmente se parece com uma lâmpada gigante, e também não há fuligem nas paredes das tumbas. Infelizmente, embora os antigos egípcios fossem habilidosos em tecnologia, eles não tiveram tempo suficiente para inventar a eletricidade. Se tivessem, os arqueólogos teriam encontrado fragmentos de filamentos de vidro e outros elementos essenciais para a lâmpada elétrica, mas nada do tipo foi encontrado. Outra descoberta que anima os teóricos da conspiração é o chamado pássaro de Saqqara. É uma figurinha feita de sicômoro, descoberta em 1898 durante a escavação de uma das tumbas. A datação do pássaro é por volta de 200 a.C. Atualmente, ele está abrigado no Museu do Cairo. Uma das conclusões mais lógicas apontadas por essa descoberta é que o pássaro deve ter tido algum significado cerimonial, pois o falcão, o pássaro após o qual o pássaro de Saqqara é modelado, é uma imagem de alguns dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, especialmente o deus falcão Horus e o deus do sol Ra. Talvez fosse um brinquedo para alguma criança da nobreza egípcia antiga, ou talvez o pássaro realmente servisse como um belo catavento ou um bumerangue, ou apenas um ornamento. Infelizmente, embora os antigos egípcios fossem habilidosos em tecnologia, eles não tiveram tempo suficiente para inventar a eletricidade. Se tivessem, os arqueólogos teriam encontrado fragmentos de filamentos de vidro e outros elementos essenciais para a lâmpada elétrica, mas nada do tipo foi encontrado. Outra descoberta que anima os teóricos da conspiração é o chamado pássaro de Saqqara. É uma figurinha feita de sicômoro, descoberta em 1898 durante a escavação de uma das tumbas. A datação do pássaro é por volta de 200 a.C. Atualmente, ele está abrigado no Museu do Cairo. Uma das conclusões mais lógicas apontadas por essa descoberta é que o pássaro deve ter tido algum significado cerimonial, pois o falcão, o pássaro após o qual o pássaro de Saqqara é modelado, é uma imagem de alguns dos deuses mais importantes da mitologia egípcia, especialmente o deus falcão Horus e o deus do sol Ra. Talvez fosse um brinquedo para alguma criança da nobreza egípcia antiga, ou talvez o pássaro realmente servisse como um belo catavento ou um bumerangue, ou apenas um ornamento. Concordo que não há nada de incomum nessas imagens. Exemplos de tecnologia antiga apareceram porque os faraós tinham o hábito de apagar os nomes de seus predecessores e escrever seus próprios nomes por cima. Eu nem estou brincando, era uma prática bastante comum. Imagine só, você é um faraó e quer ser admirado. Seu pai começou a construir um templo e depois morreu. Você precisa terminar a construção, mas no lugar mais visível do templo, todos os visitantes podem ler o nome do seu pai, não o seu. Você tem que admitir que é um pouco frustrante. Então, os faraós ordenaram que as inscrições fossem mudadas, e o fato de elas serem esculpidas em pedra não impediu ninguém. As imagens que podem ser confundidas com máquinas modernas são apenas o resultado de sobrepor algumas inscrições sobre outras. E tem uma razão para eu ter mencionado alienígenas. O Antigo Egito é um terreno fértil para teorias sobre alienígenas. Um vídeo carregado em um dos canais do YouTube dedicados a OVNIs mostra uma multidão de turistas olhando para as pirâmides enquanto 3 objetos triangulares bizarros pairam acima deles. As legendas dizem que o vídeo foi filmado em abril de 2016 e que os OVNIs estavam presentes por 4 horas. Aqueles que acreditam no misticismo afirmam que o vídeo é real, porque a qualidade é bastante alta em comparação com outros vídeos que supostamente mostram naves alienígenas. Mas ei, a tecnologia não fica parada, e os gráficos de computador são muito mais avançados hoje do que costumavam ser algumas décadas atrás. E que tal a teoria que diz que os antigos egípcios usavam as pirâmides como varas de energia? Quem se importa com os túmulos dos faraós? Deixe essas estruturas gigantes servirem como partes de um mecanismo engenhoso que lhes permitia se comunicar com os deuses. E, claro, os deuses vinham das estrelas, como deveriam. Por algum motivo, os obeliscos sempre recebem muita atenção. Aqui, eles eram muitas vezes feitos de granito e depois colocados na frente de templos, palácios e outros edifícios públicos. Não se esqueça do quartzo dentro do granito, acredita-se que ele cria frequências incrivelmente bem definidas quando são golpeados mecanicamente.
Cordas podem ser ativadas eletricamente, então o que isso significa? Algumas pessoas realmente acreditam que cordas podem ser usadas para transmitir certos sinais diretamente para o espaço, a fim de alcançar os deuses. Os antigos egípcios provavelmente não tinham ideia de que seus distantes descendentes teriam ideias assim. Acho que a essa altura você deve estar se perguntando por que exatamente os antigos egípcios estão cercados por tantos mitos, por que são constantemente mencionados em relação a OVNIs ou a busca por civilizações altamente avançadas, por que há tantas teorias da conspiração em torno do Antigo Egito em primeiro lugar. Afinal, temos a Roma Antiga, a China e a civilização Maia. Bem, a questão é que as tecnologias dos antigos egípcios são bem conhecidas e também são realmente surpreendentes. Eu já mencionei algumas delas, você deve concordar que são incríveis o suficiente por si mesmas, sem teorias bizarras. Considere pelo menos as pirâmides. É difícil para uma pessoa moderna acreditar que as pessoas foram capazes de construir algo tão complicado na antiguidade e também tão imenso. Afinal, eles não tinham caminhões basculantes, guindastes ou misturadores de concreto, nada disso. Ainda assim, eles conseguiram construir as pirâmides. Seria possível fazer isso sem a ajuda de civilizações extraterrestres? Vamos dar uma olhada na Grande Pirâmide. Supostamente, ela foi construída produzindo cerca de 2,3 milhões de blocos grandes com um peso total de 6 milhões de toneladas. A maioria dos blocos foi cortada nas proximidades, diretamente no Planalto de Gizé. Outros blocos foram transportados de barco pelo Nilo. Calcário branco de Turapara. As pedras não apenas tinham que ser transportadas, mas também de alguma forma extraídas das pedreiras, e toda a construção tinha que ser concluída rapidamente, senão teria ficado estranho, o faraó está morto e não há onde colocá-lo. Para entender como os antigos egípcios conseguiram construir as pirâmides, o pedreiro Frank Burgos realizou um experimento usando as ferramentas dos antigos egípcios e os materiais disponíveis naquela época. Descobriu-se que cerca de 3.500 trabalhadores poderiam produzir 250 blocos por dia, o que seria necessário para concluir a Grande Pirâmide em 27 anos. Isso soa possível, não é? Faraó Quéops claramente viveu tempo suficiente para ver o fim da construção, embora não saibamos muito sobre isso. Um estudo de gerenciamento de construção de 1999 por egiptólogos mostrou que o projeto inteiro exigiu uma força de trabalho média de cerca de 13.200 pessoas e um pico de cerca de 40.000. Sei que todas essas pessoas não eram escravas como se pensava anteriormente, e isso, aliás, é culpa dos autores da Grécia Antiga, que não estavam presentes durante a construção, é claro, mas podiam inventar coisas que pareciam bastante plausíveis. No entanto, uma construção como essa exigia profissionais que não podiam trabalhar bem quando forçados, apressados ou supervisionados, e pesquisas modernas confirmam isso. É verdade que não havia dinheiro de qualquer tipo no Antigo Egito naquela época, mas de acordo com as evidências, havia algo para pagar pela construção das pirâmides. Provavelmente era comida, incluindo algum gado. Os construtores também poderiam ser isentos de pagar impostos, o que também funcionava para eles. É claro que ainda há disputas sobre a tecnologia de construção, mas elas geralmente se referem aos métodos de mover e colocar as pedras. Alguns até tentam fazer cópias das pirâmides e o resultado geralmente não é muito bom. Mas tenha em mente que havia profissionais trabalhando no antigo canteiro de obras que sabiam como lidar com todas essas ferramentas antigas. Mesmo os construtores mais talentosos da era moderna levariam muito tempo para atingir o mesmo nível de habilidade. Portanto, não vou entrar em detalhes sobre todas as possíveis teorias científicas e métodos de construção alegados, pois construir e explorar as pirâmides é um tópico que poderia ser discutido sem fim. Apenas direi que as teorias modernas sobre como as pirâmides foram construídas são bastante plausíveis, exceto aquelas que afirmam que alienígenas estiveram envolvidos na construção, é claro. Até logo!